Eu acho essa questão de pensar o filme no festival, isso são armadilhas, né? Assim, a chance de dar certo é muito pequena, né? Eu acho, entendeu? Assim, primeiro você tem que pensar no projeto, no filme, entendeu? Fazer do jeito que você quer fazer, e a questão se você tem o teu produtor, o teu coprodutor que vai se engajar para você fazer o filme do jeito que você quer. A minha postura, de uma certa forma, é assim, o diretor tem a liberdade, entendeu? Estética de fazer, não fico me metendo lá. Quer dizer, se discute o roteiro, entendeu? Tal, depois o corte, se discute, eu dou minha opinião, tal. Mas sabe? E aí você chega, né? Desde o momento que o diretor cumpre o plano financeiro que ele tem para fazer ali, ele pode fazer do jeito que ele quer. Agora, e falar, bom, não, esse filme é para Cannes, esse filme é para local. Eu não sei, eu não funciono assim, eu acho que a chance de dar errado é muito grande. Eu trabalhei 9 anos em Locarno. Todos esses anos eu fui como eu digo, um advisor, né, um consultor. No Brasil acho que não usa muito a palavra consultor. Eu era a pessoa para América Latina, Espanha e Portugal do Festival de Locarno. Nos últimos 4 anos, além disso, eu fazia parte do comitê de seleção. Certo. Né? Então, Você saiu quando? eu saí, acho que foi 2009. Né? Eu fiquei assim, de 2000 a 2009, mais ou menos ali. Certo. Aí que eu comecei a produzir mais filmes, né? Então foi um período. E para mim, assim, por exemplo, Locarno sempre. Eu peguei aqui no microfone. O Locarno foi muito importante porque desde que eu fui para a Europa, para a Alemanha, assim, no ano seguinte eu estava indo para Locarno. Eu não tinha como uma referência, assim. Ali o festival comecei a trabalhar e eu conhecia já Locarno muito antes. Né? Assim, quando eu comecei a trabalhar lá, eu já conhecia há uns 10 anos antes o festival, porque eu ia todo ano. Os festivais, eles têm uma história, né? No caso, Locarno é um dos mais antigos do mundo, né? Eles têm uma história e eles têm um perfil. Então, no caso do Brasil, se eles fizeram aquele filme pensando em Locarno, eu não sentia isso. O que eu sentia muito, sabe o que era? O contrário, filmes que não tinham perfil de Locarno queriam, sabe? Porque, né, daqui a pouco faz o filme aqui com os atores conhecidos, por mais que é um diretor novo, um pouco mais independente, mas tem umas figuras e que lá, entendeu? Entendeu? Não funciona. Você pode pegar o Cauã lá, não sei da onde, que, entendeu? Vai cair lá em Locarno, o cara não vai falar, o filme com o Cauã. Não, o cara vai ver o filme, né? E aí o ator é bom ou não é por causa do nome do cara. Então o que tinha, às vezes, um pouco isso. Alguns faziam um cinema um pouco mais, né, comercial e tal, e tentavam, né, lá, mas não era o perfil do festival. Né? Mas tentavam, sei lá, tentou Cannes, entrou, então Locarno, tentou Veneza. Eu acho que é uma minoria, assim. Você via alguns filmes, né, de busca narrativa, né, que, que, que poderia ser para Locarno, mas não, né, no final não chegava. Assim. Não sei, eu não sentia que tinha muito filme feito, pensado no caso para Locarno. As sessões paralelas e alguns festivais, talvez não os 3, 4 maiores, eles têm uma função importante, porque eles vão buscar arriscar um pouco mais, né? Essa questão de descobrir alguns novos. E nas sessões de concurso, né, de Berlim, de Cannes, tem não é só nomes e os produtores que estão por trás, além disso, né? Ou os grandes coprodutores que estão por trás. Alguma exceção que acaba vindo. Então, às vezes, né, existe muito essa fissura, essa coisa de Cannes, né, não sei o que, ou em Berlim concurso e tal, que claro que é importante, mas assim, às vezes tem um festival como Roterdã, ou Locarno mesmo, ou outro, que acaba selecionando, entendeu, uma sessão de concurso principal ou secundário, porque alguns festivais têm esses concursos, e acaba, sabe, tem muitos diretores, né, o Kiarostami não chegou em Cannes lá,
entendeu? Não sei, tem outros, entendeu? Gus Van Sant não chegou em Cannes lá, ele foi para outros festivais, os primeiros filmes, né? E acabou, né, depois, hoje em dia, se eles têm um filme que bate a produção, né? Vocês estão terminando o filme agora, né, dificilmente, né? E no caso de Cannes, eles podem até fazer um filme ruim, porque eles também fazem, que acaba indo, né? Porque às vezes você se assusta, você vai lá ver um filme de um diretor que você gosta, tá em Cannes, e o filme você fala, pô, não é possível, né? Isso tem, mas isso é um luxo que Cannes tem, né? De pegar um filme de um diretor que eles, né, consagraram, mas às vezes não eles descobriram, né? Foi descoberto em outros festivais. Agora, esse talvez seja um dos problemas do cinema brasileiro, que tem ainda esses nomes, e nessas competições, né, por exemplo, vendo o ano passado, né, vamos falar que eu acho que o ano passado o cinema brasileiro teve muito bem representado em vários festivais. Aí, pum, não vai em Cannes, parece que o mundo acabou, né? Assim, parece que o cinema brasileiro é uma merda, porque não foi e tal. Eu acho isso um absurdo, né? Porque, assim, eu acho que Roterdã, Berlim, Locarno, Veneza teve um espaço importante para o cinema brasileiro, né? E aí tudo bem, não foi em Cannes. Mas, por exemplo, no ano passado você teve em Berlim 3 filmes latino-americanos de produção pequena, não eram grandes produções. E aí você acabou tendo um Itzcanu da Guatemala, que foi uma descoberta do ano passado, né? E que o filme circulou, ganhou muitos prêmios. Então, às vezes, isso... E aí você vai para Cannes, teve muitos latinos e o Brasil estava de fora. Claro, isso acaba tendo um peso. Aí você tem a Colômbia, que teve muito bem, né? E ganhou a Câmara de Ouro. Então, assim, eu acho que, por exemplo, falta um pouco isso, assim, daqui a pouco o filme brasileiro vai para Cannes e ganha a Câmara de Ouro, por exemplo, né, como melhor primeiro filme do festival. Isso pode dar uma, né, que aí não é o consagrado, né, é um diretor de primeiro filme, então isso não rolou muito ainda, está faltando um pouco isso, e pode acontecer, né, e assim, então, claro, tem esses... Aí, não sei, você teve, por exemplo, o Kleber Mendonça, entendeu? Que fez o primeiro longa dele, acabou estreando em Roterdã, em concurso, não ganhou o prêmio principal, mas foi um filme que aconteceu, né? Você via, ele já vinha com um histórico de curtas, bons, de qualidade, ele teve retrospectiva em Roterdã, né? Então, assim, tinha um porquê também estrear lá, teve apoio também, né? E aconteceu, então pode que um filme vá para Roterdã ou vá para Locarno e ele aconteça. E às vezes Cannes não selecionou, sei lá por quê, né? E como selecionador e mesmo como produtor, assim, eu sempre tenho consciência assim que qualquer festival, que seja Cannes, que seja Berlim, Roterdã, Locarno, fica bons filmes de fora, né? Assim, fica filmes interessantes, potentes de fora. Por que ele ficou? Aí tem vários, né? Por que entrou um outro? Aí você vai lá ver, você fala, pô, não é possível, né? Meu filme não está aqui e esse filme está aí, né? Entendeu? Tem vários outros, é tudo meio, né? Um comitê. Então, eu acho que acontece muito que os primeiros, segundos filmes acabam sendo descobertos em alguns festivais, que não são os top. Acontece que alguns são, né? Cannes descobre um ou outro, porque chega... Mas não é a maioria, né? E quando a gente fica falando em Cannes, eu acho que as pessoas também podiam falar um pouco mais claro, assim, né? É um festival que é uma seleção pequena, um número imenso, não sei quantos, de inscritos. Então, assim, é muito, né? Entrar ali, claro, e é um grande mercado e tal. Então, às vezes... a chance de entrar é menor, entendeu? Assim, né? Em comparação, né? E às vezes os festivais, né, que não são tão grandes, vai acabar te dando um espaço maior, descobrir um diretor, né? Então, assim, no caso, por exemplo, voltando para o Kleber, né? Seguramente a produção dele vai estar direcionada para ele tentar Cannes. Eu acho que seria, assim, muito legal se ele pudesse. Eu não vi o filme,
né? Eu não vi o filme, mas eu conheço o trabalho dele, conheço todos os curtas dele, e eu gosto, né? Particularmente. Então, assim, seria uma coisa. Então, é um cara que foi descoberto em Roterdã que teria um filme. Estou especulando, assim, né? Viajando. Não sou nem produtor, não estou envolvido com o filme dele, né? E, por sinal, eu vou ter um filme em produção para apresentar em Cannes, uma diretora que já teve lá, né? Então, se vai entrar também, eu não sei. Então, seria interessante, no caso do cinema brasileiro, que está sentindo essa falta de estar em Cannes, ou de estar em concurso num festival top, né? Se é necessário ter um coprodutor para entrar, não, assim, porque entram filmes sem coprodutores. A questão de ter o coprodutor, por exemplo, no caso da França, vamos falar um caso específico da França, de Cannes, por exemplo. Se você vê o programa do ano passado e do ano atrasado, a quantidade de filme francês nas sessões de coprodução com a França é muito grande. Então, assim, pode falar o que você quiser, né? Mas existe uma tendência ali de, sabe, também um olhar para a indústria francesa, né? Cannes também quer defender o seu, né? E às vezes Berlim, no caso de uma maneira menor, que não tem, também umas coproduções com a Alemanha. Agora, não é necessário, ajuda muito, porque você tem outras pessoas, entendeu, dentro do projeto que estão discutindo esse projeto de uma forma criativa, entendeu? De pessoas que você vai discutir o roteiro, você vai discutir o corte, a estratégia de lançamento do filme, de finalização de lançamento. Isso pode ajudar muito, como eu já falei, no mercado saturado, dos festivais, de quantidade de filme. Isso pode te ajudar. E no caso de Berlim, por exemplo, sabe, eu sou um produtor alemão. Quer dizer, o filme está, né, não está totalmente pronto, mas ele dá para tentar Berlim. Então você vai ver, você vai com o próprio festival, você vai escrever, você vai ver o melhor momento, você pode coordenar o melhor momento de enviar a melhor versão. Sabe, se é possível, você pode. Porque senão você faz a inscrição, envia em novembro, tal, mas não era aquela, entendeu? Aí você fala, bom, às vezes dá para você negociar, falar, olha, inscrevi e tal, mas em vez de eu entregar agora essa versão em novembro, pode ser final de novembro e tal, entendeu? Às vezes te ajuda, você tem 3 semanas para melhorar, porque o processo está sendo feito, né? Então, eu acho que isso ajuda muito, assim, o momento certo, sabe, a versão certa e como chegar, né, no festival. Te ajuda muito que eles veem nesses mil de filmes, eles veem, entende, num momento talvez interessante para o filme e para eles mesmo, né, sabe? Aumenta a tua chance, mas não significa que vai ser selecionado, né? Você chega, sabe, um pouco mais arrumado, assim, o filme, o momento e tal. Então isso pode te ajudar, sabe, porque você está concorrendo com outros mil que estão ali, né? Eu acho que a coprodução, eu acredito nisso. Eu acredito um pouco nisso. Às vezes funciona, às vezes não. Nós já tivemos filme que não entrou em Cannes, sabe, ao mesmo tempo não entrou em San Sebastián, não entrou em Toronto, entendeu? Nós fomos parar em concurso em Veneza. Então, às vezes é difícil explicar isso também, né? Por que não entrou em nenhum, sabe, não entrou e daqui a pouco vai em Veneza em concurso, sabe? Mas eu acho que tendo os parceiros certos pode te ajudar nesses momentos decisivos, onde errar pode ser fatal, assim, né? E a gente trabalha muito com o primeiro e segundo filme também. Então eu acho que é fundamental eles estarem numa sessão oficial, entendeu? Estrear o filme numa sessão boa de algum festival. Todos os nossos filmes estrearam em festivais, sabe, de ponta, dos 6, 7, né? E em uma sessão oficial, né? Todos eles, né? Até agora esse. Então isso ajuda, se ele vai vender muito ou não, isso às vezes não ajuda muito, porque vai depender do tipo de filme que você está fazendo e tal.
mas ajuda, sabe, no teu país, no país do coprodutor, pode ajudar nos mercados, no caso da França, às vezes, né, que eles arriscam mais, é um mercado que consome mais o cinema autoral em geral. Pode te ajudar isso. E na promoção, né, do filme, ele continuar a carreira dele internacional, né? Porque às vezes, porque as pessoas falam, isso é filme de festival, né? Esse filme não, né, não tem mercado, né? Claro, mas a questão que os festivais, mesmo aqui, pensa no Brasil, a quantidade de festival que tem, né, ou a nível internacional que tem, e às vezes você vai fazendo públicos, né? Então aqui você pode ter um filme aqui no Brasil que participe de muitos festivais e ele vai ter mais público quando ele for lançado, fica uma semana e some já. Né? Deu, sei lá, 3 mil, não sei o quê. Mas, né? Então isso que tem que ter um pouco claro. Né? A burocracia quer, né? Quantos pagaram, bilhete e tal, não sei o quê. Mas às vezes tem filmes, a gente já produziu filmes que, sabe, circularam, né, mundos, participaram de 100 festivais, né, imagina a quantidade de público que teve, e aí quando estreia não teve esse público. Então, sabe, vai depender do que você está, né, é uma coisa que nem chegou ao ponto ali, assim, a expectativa que você tem para o seu filme. Então, se você faz um filme que você fala, não, esse filme tem um potencial comercial e tal, então, né, isso aí vou vender lá, vou vender aqui e tal, né, e faz o filme, estreia no festival tal, ou não sei aonde, e aí, né, vendeu ou não vendeu, né? Então você fala, bom, esse eu vou fazer um circuito de festivais, vou promover o meu filme, ou minha produção como produtor, e você já tem um segundo projeto, sabe, que você já está debaixo do braço e vai girando o mundo, vai, né, com esse projeto, ou participando de outros, porque muitos festivais têm encontros de coprodução também, selecionam projetos. Então acontece muito de ter filme e o próximo projeto está selecionado no encontro. Então eu acho, estamos falando do cinema, né, mais independente aqui, eu acho que estrear ele certo, num bom festival, estrear bem, numa sessão oficial, é muito importante. Agora, se ele vai vender com isso mais ou não, aí é uma outra história, vai depender do tipo de filme que você fez. Né? Alguns que têm uma tendência, pode ajudar muito. Agora, também pode morrer ali, porque, sabe, você tem no festival como Cannes, Berlim, 3 revistas internacionais, entendeu? Screen Internacional, Variety e Hollywood Reporter. Imagina que você estreia o filme e os 3 falam mal do teu filme. Né? Em termos de venda, né? E alguns, você entende? Né? Já dançou ali. Porque às vezes eu faço um filme que, assim, eu tenho claro que o cara do Variety não vai gostar. Entendeu? Porque, não sei, ele não está no mercado. Mas às vezes surpreende, os caras gostam, pode morrer ali já na estreia. E eu conheço filmes assim, que foram para Cannes e morreu ali mesmo, né? É o outro lado que ninguém quer falar ou que ninguém quer viver. Nem eu quero viver isso, né? Então, mas pode acontecer, e acontece. A questão de ser universal está muito presente, né? E a questão da proposta também, estética, né? E quando tem algum tema que interessa, ver se esse tema não... Entendeu? Se eu já vi... Porque, entendeu? Como é tanto projeto, né? Puta, eu já vi isso já umas 4, 5 vezes, entendeu? Eu já vi o filme tal, chileno tal, ou já vi o outro filme brasileiro, não sei o que tal, entendeu? Aí você vê né? Essa repetição, né? Mas às vezes tem algum tema que está colocado de uma maneira diferente, arrisca, se você nunca, você está vendo na parte de projeto, você não sabe se aquilo vai funcionar, mas pode ser instigante nessa linha, né? Você fala, bom, vamos apostar ou não vamos, né? Então, quando a questão de ser universal, que nem sempre funciona, mas quando funciona é interessante, que você está vendo uma história que casualmente do Brasil ou mineira aqui, que a gente está aqui, mas que podia acontecer em qualquer outro lugar e ao mesmo tempo a proposta do diretor ou da diretora, né, como ele quer filmar a fotografia, não sei o que, é diferenciada, não é o comum, aquele mesmo tema, né? Porque isso é uma armadilha, né, assim, fatal, né?
Falar, ah, Brasil de novo, aquela, né, as favelas, a violência, não sei aonde. Aí você vai na Colômbia, lá tinha uma época que era, sabe, era sempre as histórias da cocaína, o cara um mata o outro, aí tem a menina que é super gostosa, super bonita, tal, e aí obrigatoriamente tem que ter uma cena de sexo, vai vir a cena, você sabe que vai vir, né? Que no final o cara vai morrer, aí o cara morre. Né? Tinha uma época, vamos dizer assim, né? Eles conseguiram sair disso, né? Então aí eu saio fora, não perco tempo, porque já não, entendeu, né? Mas aí daqui a pouco tem algum filme que, sabe, tem um tema... Então, e muito isso de te pegar, você falar, né? E aí quando você vê que tem, não é totalmente convence, você sabe, é possível discutir, né? Ou sentir se estão abertos para discussão ou não, né? E não é que você vai colocar a tua ideia, mas porque às vezes as pessoas estão tendo encontros, oferecendo projetos, né? E ele não está ainda, né? Formatado, não está. Às vezes pode ser um input interessante. Mas a questão de prender a tema eu evito muito, porque e o cinema não é só o tema, entendeu? Essa é a questão. O cinema tem muito mais coisas, né? Como vai ser filmado. E às vezes também o que ajuda muito é saber quem é o produtor. Eu como produtor vou ter contato com essa pessoa muito mais do que com o diretor, com o câmera, né? Então se você conhece ou sente que esses próximos 2 anos e meio, não sei, entendeu? Tem né? Vai ter uma comunicação, vai ter dos dois lados essa troca, pode ser interessante, né? Por isso que às vezes é interessante você a gente já trabalhou com vários diretores, né, 1, 2 vezes, entendeu? E às vezes com produtores, que eu falei, no caso do Peru, a gente trabalhou 4 vezes já, assim. Então existe dos dois lados uma troca, assim, então. Porque como produtor eu vou trabalhar muito com o produtor. E tem coisas que eu nem discuto com o diretor, ou nós não discutimos com o diretor. E aí o diretor vai ter que confiar ou não, porque, sabe, chega uma hora que muito diretor não saca do processo de produção, e muito menos do processo internacional, né? Que eu acho que... Então, ou confia, ou, né? Existe uma transparência de discussão, né? Alguns temas eu acho que é tema de produtor, aí outros temas, claro, com o diretor, com o roteirista, não sei. Então, mas fixar em tema eu acho complicado, eu não gosto, porque o cinema é muito mais amplo do que só o tema, né?